Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre o time do Inter para o confronto importante de amanhã contra o Cuiabá, o último teste dos comandados de Eduardo Cudê antes das decisões contra o River Plate pela Copa Libertadores e, obviamente, o mercado de transferências, porque parece que até que enfim ele vai se movimentar para o Internacional a menos de uma semana do fechamento da janela de transferências. Tem interesse por um zagueiro que trabalhou e foi colega de Ener Valencia na Turquia, e a gente também vai falar sobre outros nomes que podem estar no radar e que foram trabalhados pela direção nas últimas horas. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Já vai lá, faz teu palpite para Inter e Cuiabá, teu palpite para Goiás e Grêmio, que é no domingo. E claro, dá uma brincada, te diverte com responsabilidade e claro, ganha uma graninha em KTO.com, a melhor e mais segura plataforma de apostas. Vai lá em kto.com e faz teu cadastro, código DIAS, e ganha uma bonificação, ganha uma free bet pra tu apostar de graça no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando da atividade que aconteceu hoje à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante, e que encaminhou a equipe do Eduardo Cudê para o seu segundo jogo no comando do Internacional, primeiro nessa segunda passagem no estádio Beira-Rio, e que tem relatos importantes pra gente trazer em relação à equipe. A equipe deve ser aquela que eu tratei ontem também à noite aqui no canal, com Ener Valencia sendo poupado e Pedro Henrique começando lá no comando de ataque. O Pedro Henrique e o Maurício recuperados no departamento médico, o Vitão já à disposição de novo, Luiz Adriano também, mas um detalhe, Bruno Henrique, volante já regularizado no bid, não deve ser relacionado pelo técnico Eduardo Cudê. A informação que eu tenho é que ele está treinando normalmente, mas ainda não está 100% e pronto fisicamente. Ele vem de uma rodagem diferente, recém jogou em alto nível o Campeonato Árabe, em que foi um dos principais jogadores lá no Sauditão como segundo volante no Al Ittihad, que foi campeão da competição, então ele ainda não está pronto fisicamente. Está sendo preparado para o jogo contra o River Plate, para aí sim ficar à disposição do Cudê, possivelmente no banco. O time para o jogo de amanhã contra o Cuiabá: Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Primeiro volante sendo Johnny, o Depena sendo o terceiro homem um pouquinho mais pela direita, o Arangues um pouquinho mais pela esquerda, tendo o Wanderson flutuando bastante, e no comando de ataque, mais uma vez o Alan Patrick bem próximo do atacante de referência, que como eu disse, Ener Valencia está sendo poupado. Pedro Henrique será esse atacante de referência e o titular na partida de amanhã. 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, boa expectativa de público de 30 mil torcedores, e sim, é um jogo importante, por mais que o pensamento esteja no River Plate na terça-feira, é importante, porque o Inter deu uma caída nas últimas rodadas, daquelas 3 rodadas que o Inter ficou sem vitória com o Mano, que teve o empate contra o Cruzeiro, a derrota para o Fluminense e o empate com o Palmeiras, e o primeiro jogo do Cudê é o empate em 0-0 lá no último domingo em Bragança Paulista. Então o Inter caiu na tabela, hoje é 10º colocado com 23 pontos, 2 pontos a menos que o G6, então se ganhar dá uma bela subida, um belo salto, e 5 pontos do G4. Uma vitória pode colocar o Inter a 2 pontos do G4, claro, conta com os resultados paralelos para isso. Amanhã, 4 horas da tarde, estarei lá no Beira-Rio, todos sempre deixo avisado aqui, quem quiser trocar uma ideia, tô sempre lá no pátio do Beira-Rio, faço o trajeto pro campo, estarei lá também apresentando a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, conto com a audiência de todos. Pessoal, vamos falar de mercado de transferências que estavam tanto quanto morno, e sempre tem aquela frase que é bem interessante, né? Quando tem silêncio no morro, é porque alguma coisa está acontecendo. E, de fato, está acontecendo no Internacional, que é o Inter intensificando a sua busca por um zagueiro. A gente sabe, o Inter quer um zagueiro, principalmente depois da situação do doping do Rodrigo Moledo, e esse zagueiro tem nome e sobrenome. Aliás, 2 nomes, né? Gustavo Henrique, zagueiro de 30 anos, que surgiu no Santos muito bem, depois acabou indo pro Flamengo do Jorge Jesus, e o Jorge Jesus, quando vai pro futebol turco, pro Fenerbahçe, leva o Gustavo Henrique também. Ele foi primeiro por empréstimo do Flamengo pro Fenerbahçe, foi adquirido por 1.400.000 euros, cerca de 7.300.000 reais, e tem lá contrato até junho de 24. O Inter realizou uma sondagem ao Gustavo Henrique, que tá com 30 anos, tá? E ele tá para sair do Fenerbahçe, porque o Jorge Jesus foi pro Al Hilal lá no mundo árabe, foi fazer o seu pé de meia, foi fazer a sua grana, tudo certo, saiu pro Al Hilal, e aí, a partir da saída do Jorge Jesus, o Gustavo Henrique, que era da sua confiança, perdeu espaço. O William Arão também perdeu espaço por lá, que é volante ex-Flamengo.
Até acho que o Inter não deve mais buscar volantes, e não deve, de fato, pela informação que eu tenho, buscar volantes. Mas é mais um nome no mercado. E o Gustavo Henrique também perdeu espaço. E o Inter tá precisando de zagueiro e fez uma sondagem. É importante que se diga, não fez proposta. O que eu ouvi do Inter, que de fato teve essa procura, mas que o Inter enxerga os valores dele, porque lá na Turquia pagam muito bem, pagam em dólar, sendo um valor, em euro, perdão, sendo um valor muito alto. Mas sim, o Inter tenta uma possibilidade, quem sabe pode apresentar uma oferta. E se sabe no bastidor, e pelo que eu conversei com algumas pessoas agora no início da noite dessa sexta-feira, que o tempo é curto. Por exemplo, para Libertadores, pouco provável que o Inter vá ter alguém de diferente nos inscritos. O último nome foi o Bruno Henrique, porque a lista de inscrição da Libertadores, em que tu tem 50 nomes e a cada fase tu pode trocar, não acrescentar 5 nomes, ela fecha amanhã, 48 horas antes da fase de oitavas de final. 48 horas antes do início da fase de oitavas de final. Depois, não vai poder inscrever para o jogo da volta. O que vale é para ida e volta, é para a fase inteira. Então, o Inter só poderia inscrever atletas caso avance pelo River Plate e chegue nas quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro de 30 anos, ex-Santos, ex-Flamengo e agora que deve deixar o Fenerbahçe, sim, está no radar e sim, o Inter fez uma sondagem e pode tentar evoluir, porque a janela fecha só na próxima quarta, dia 2 de agosto, tá certo? Em relação a outros nomes que têm sido ditos, IR Minas, zagueiro também. O Inter avaliou, como avaliou o Gustavo Henrique, avaliou outros nomes. Só que em relação ao Gustavo Henrique, o Inter fez um contato inicial. Em relação ao IR Mina, não. O Inter nem abriu negociações, sequer abriu negociações. Os altos valores principalmente afastam. Ele saiu do Everton da Inglaterra e está livre no mercado. O Inter tem já esse nome sendo monitorado, enfim, já há um tempo, e eu até comentei outro dia aqui no canal. O Botafogo fez uma oferta, só que o futebol árabe atravessou, o IR Mina deve para lá. Eu acho um baita zagueiro, não tá velho, tá com 28 anos, colombiano de seleção, de Barcelona, de Everton, multicampeão pelo Palmeiras aqui no Brasil, e que tá dando sopa, mas deve ir pro futebol árabe. Em relação ao Sérgio Ramos, gente, que eu vi muita gente falando desde que ele deixou o PSG tá livre no mercado, não. Pode descartar. O Inter não vai conseguir pagar esse jogador, nem fez contato, nunca se viu como uma possibilidade o Sérgio Ramos, tá? Nunca se viu como essa possibilidade. Isso falando sobre zagueiros. Em relação ao Hugo Malo, tá? Lateral espanhol de 32 anos que de fato foi oferecido ao Internacional. Eu até tenho minhas dúvidas, tá? A informação que eu tenho é que ele foi oferecido. Mas até que ponto não teve também uma indicação do Kudê? Ele trabalhou com o Kudê no Celta de Vigo, 32 anos, rodagem pelo futebol espanhol, tá livre no mercado de transferências. O Kudê até tentou levar ele lá pro Galo quando estava no Atlético Mineiro. Me disseram que o Inter tem como laterais Bustos e Igor Gomes. Pra zaga, a partir da saída do Moledo, estão procurando um jogador, mas que se nada der certo, tem o Igor Gomes que também pode jogar como zagueiro. Mas em relação ao lateral, eu confesso que eu não tenho informação de que o Inter quer de fato e vai enlouquecidamente no mercado atrás de um lateral, como vai, por exemplo, em relação ao zagueiro. Tá livre no mercado o Hugo Malo, foi oferecido, é uma possibilidade? É, trabalhou com o Kudê, a gente sabe como é que é a indicação no futebol, de uma hora para outra, ainda mais com um jogador livre no mercado, tu consegue fechar. E vale lembrar que o Inter tem um limite de estrangeiros, tem 7 jogadores, por isso que a chegada do Gustavo Henrique seria muito boa, porque é um zagueiro e não é estrangeiro, não ocuparia uma 8ª vaga e teria que revezar com alguém. Pessoal, se falou hoje de Jean-Pierre, não existe essa possibilidade, tá? Não existe essa possibilidade, me garantiram no Inter, vi que até o Alexandre Ernst, voz do Gigante, conversou com algumas pessoas que mandaram um emoji de risada pra ele, e pra mim também, não tem nada. Não me mandaram um emoji de risada, mas me disseram, Lucas, não tem essa possibilidade. O Jean-Pierre quer voltar a jogar, ele teve um problema físico bem grande, a gente sabe tudo o que aconteceu com o Jean-Pierre, então espero que ele consiga voltar a jogar futebol, mas no Inter não existe essa possibilidade, pelo menos não nesse momento. O que eu ouvi hoje de uma pessoa muito importante do futebol do Inter, o Inter quer um zagueiro, e é bem possível que venha só, e eu coloco entre aspas, só isso, porque o tempo é curto para a janela, fecha no próximo dia 2. Para venda, sim, a janela está aberta por mais um mês e essa venda deve acontecer e deve ser do Johnny, deve vir mais proposta pelo Maurício e a gente fica atento e traz aqui no canal. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força que eu vou voltar amanhã para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.